E no Jornal Brasil Atual, vamos conversar agora com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Muito bom dia, ministro. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. O senhor está nos ouvindo bem? Ouço bem, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Nós tínhamos essa entrevista agendada com o ministro para fazer com o vídeo, para também termos a participação do ministro na TVT, enquanto a gente prepara aqui uma arte para garantir a presença do ministro, uma vez que a gente teve dificuldades no deslocamento do ministro Flávio Dino durante o seu trajeto em Brasília, a gente vai fazer por telefone mesmo. Ministro, muito obrigado pela sua disposição, pela sua vontade de participar aqui do Jornal Brasil Atual. Temos muitas coisas para conversar, mas eu quero começar a conversar com o senhor exatamente pelo fato mais urgente, que são as ações que estão acontecendo do crime organizado no Rio Grande do Norte. O senhor ontem determinou o emprego da Força Tarefa para intervenção nos presídios do Rio Grande do Norte. Eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Jornal Brasil Atual qual é a situação nesse momento, se a governadora Fátima Bezerra tem algum pedido adicional, como é que está a situação? Nós estamos com a presença dessas duas forças nacionais colaborando com o Estado, uma relativa à segurança pública, outra especificamente relativa ao sistema penitenciário. Ao longo desse dia de hoje, do dia de amanhã, haverá o aumento desses efetivos e não há limite para esse aumento, ou seja, enquanto houver necessidade, informada pela senhora governadora do Rio Grande do Norte, nós vamos manter e ampliar essa presença até que haja a superação desse quadro de crise ali verificado. Evidentemente, também, após a cessação da crise, já ofereci toda a ajuda possível à governadora do governo federal, no sentido de que também as causas desse problema possam ser enfrentadas de modo mais perene, porque essa é uma linha de trabalho nossa, colaborar ao máximo com os governos estaduais. A gente está conversando com o ministro Flávio Dino e eu quero falar com o senhor sobre o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que foi relançado nesta quarta-feira. Mas antes, ministro, eu também preciso da sua avaliação do seu novo pedido de apuração pela Polícia Federal, agora das denúncias de irregularidades envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O jornal o Globo revelou que a agência utilizou durante 3 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro um sistema secreto para monitorar até 10 mil celulares a cada 12 meses. Como é que o senhor avalia essa denúncia e as investigações que começam a partir de agora? Há indícios de que, infelizmente, houve essa prática ilegal e, diante de uma ilegalidade, é não só uma possibilidade, como um dever da Polícia Federal proceder a essas apurações. Encaminhei os fatos ao diretor-geral da Polícia Federal, haverá instauração de inquérito, é claro que as pessoas serão ouvidas, as que foram citadas, referidas como as responsáveis por essas condutas, porque a ABIN não tem atribuição legal para proceder à investigação de pessoas. É um órgão federal de investigação voltado a políticas de Estado, a informações estratégicas. Não há investigação de pessoas determinadas. Se houve esse desvio, é claro que nós estamos diante da possibilidade de vários crimes tipificados no Código Penal, exemplo de emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, associação criminosa, e é isso que a Polícia Federal vai investigar. Ministro, parece que toda vez que a gente levanta um tapete e encontra sujeira, cada vez que abre um armário, aparece um esqueleto. Mas eu quero falar com o senhor sobre o futuro, as políticas que estão sendo colocadas pelo governo Lula para frente. Ontem foi relançado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE 2. São 5 eixos prioritários, que é a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, políticas com foco em locais mais vulneráveis e com altos índices de violência, políticas com foco no trabalho e ensino formal e profissionalizante para presos e egressos, apoio às vítimas da criminalidade, combate ao racismo estrutural e a todos os crimes que são derivados desse problema. O PRONASSE foi criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula, e foi absolutamente abandonado nos últimos anos. Quero que o senhor fale sobre a importância do relançamento desse programa e como ele pode influenciar, inclusive no futuro, na redução de problemas como o que a gente está vivendo hoje no Rio Grande do Norte, ministro. O PRONASSE é uma superação de uma antiga e inútil polêmica sobre qual deveria ser a ênfase principal no que se refere à política de segurança pública. Alguns acham ou entendiam que
apenas tiros e bombas iriam resolver a problemática da segurança pública, e outros, equivocadamente também, em outro extremo, dizia que não haveria necessidade de investimento das polícias, porque apenas o enfrentamento das causas sociais iriam dar conta da temática da segurança. Nem uma coisa nem outra. É preciso exatamente juntar esses dois eixos, o eixo da repressão legítima, nos termos da lei, de acordo com a lei, a atuação das polícias. Por outro lado, evidentemente, os fatores estruturais, a desigualdade, as exclusões que conduzem à violência estrutural na sociedade. O PRONASSE, portanto, junta essas duas perspectivas. Foi uma experiência que se verificou no passado com bons resultados em várias comunidades que conseguiram reduzir a violência, e nós estamos agora nessa retomada do PRONASSE, com ações bem concretas. Eu já aloquei, por orientação do presidente Lula, recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública da ordem de 700 milhões de reais, abrangendo eixos como combate ao feminicídio, que infelizmente é uma modalidade criminosa que cresceu no nosso país, mas também apoio às polícias, com Bolsa Formação, concursos, assim como também equipamentos sociais, exemplo das Casas da Mulher, Compaz, compra de viaturas, serão 500 viaturas esse ano, começamos a entregar 270, teremos mais 230, e esses investimentos, com certeza, somado a outras políticas, como o controle responsável sobre o armamentismo, a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados, tenho a convicção que o resultado vai ser bastante positivo, como você diz, no futuro. São cenários que nós precisamos plantar hoje para colher mais adiante uma sociedade mais pacífica e com menos violência. E nesse sentido, ministro, como é que está a relação entre o Ministério da Justiça e os governos estaduais? Existe já a boa vontade também dos governos estaduais de participarem desse esforço, ministro? Nós temos feito sucessivas reuniões com os secretários estaduais de segurança pública, todos têm participado, também com os secretários de administração penitenciária, de justiça, e eu acredito muito que a gente vai consolidar o chamado SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, porque é uma lei que não foi adequadamente cumprida e que é uma prioridade nossa, a estruturação do SUSP, para que essas ações integradas se intensifiquem. Temos tido bons resultados na apreensão de drogas, apreensão de armas ilegais. Hoje mesmo houve uma grande apreensão de armas ilegais, que acabam indo para o crime organizado. Também houve ações de combate à pedofilia, exploração sexual de crianças, ações na Amazônia brasileira. Então, esse é um caminho, integração, porque, como a sabedoria popular diz, a união faz a força. A gente está conversando com o ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Flávio Dino. O senhor falou do crime organizado, eu queria também agora falar sobre um outro tipo de crime organizado, que são as milícias. O governo federal, o senhor, colocou a Polícia Federal em apoio às investigações para finalmente a sociedade brasileira poder entender e saber quem foi que mandou matar Marielle e o motorista Anderson Gomes. Como é que está esse processo também, ministro? Há cerca de um mês eu determinei a instauração desse inquérito na Polícia Federal, com base na Lei 10.446 de 2002, que permite esse tipo de colaboração federal em certos casos. Não houve uma exclusão do Estado do Rio, na verdade há um regime misto em que as autoridades locais continuam a investigar, mas também a Polícia Federal, a partir dessa portaria que editei, também passa a ter um inquérito policial próprio. Está havendo análise de todos os dados colhidos nesses 5 anos, e há uma muita determinação nossa, determinação do presidente Lula, de toda a nossa equipe, e claro, da própria Polícia Federal, no sentido de conseguir avançar, porque os executores são apenas uma parte desse terrível crime, e nós sabemos que a rede poderosa, que inclusive se manifesta em proteção a essas práticas ilegais, criminosas, no terreno da política. Então nós estamos enfrentando segmentos de crimes organizados que têm representação política.
e que dão escândalo, gritam, berram, mas não vão conseguir deter o mais importante, que é a autoridade da lei. Então, todos esses casos nós estamos enfrentando, sempre nos termos do que o Código de Processo Penal manda, com muito respeito à legalidade, mas sem medo, porque a lei, de fato, tem que alcançar esses criminosos de alto calibre que se escondem, às vezes, atrás de cargos públicos, atrás de posições econômicas, em busca da impunidade. São criminosos que estão aí no ar-condicionado, no asfalto, nos gabinetes, mas que também têm que ser investigados. Então, esse caso da vereadora Marielle e do Anderson mostram que há, às vezes, embaraços poderosos para que as investigações cheguem ao final, mas nós estamos enfrentando isso e eu creio que nós vamos conseguir avançar na apuração desse e de outros crimes. Eu tenho certeza que o senhor em nenhum momento duvidou que teria muito trabalho comandando a pasta da Justiça e Segurança Pública, mas o senhor imaginaria que tanto trabalho fosse aparecer já a partir da primeira semana, com aqueles atos golpistas e a sequência de denúncias que vão surgindo? O senhor imaginava que seria tanto trabalho assim? Porque, cá entre nós, né, ministro? É trabalho para 24 horas, 7 dias por semana, né? Tem sido assim, de fato, realmente muito desafiador, mas a equipe nossa do Ministério da Justiça e Segurança Pública muito motivada, e são líderes de várias áreas que estão conosco, e por isso estamos conseguindo avançar. Nós precisamos fazer com que, diferente do que havia no passado, um vale-tudo, descumprimento da lei, violência, a gente consiga progressivamente apresentar uma ética da legalidade no Brasil. Então, essas milícias, esses milicianos, milicianinhos, quadrilheiros de um modo geral, facções criminosas, enfim, tem no Ministério da Justiça um contraponto, sempre apoiando os estados, sempre apoiando, agora vamos começar um trabalho também com as guardas municipais, para que essa ética da legalidade consiga melhorar a vida da população. Os desafios são muitos, mas também a animação, a coragem, a determinação também são no mesmo patamar, e acredito sempre que vamos obter bons resultados. É impossível ter perfeição. Perfeição é algo que pertence ao reino de Deus, mas não há dúvida do nosso máximo empenho, como você disse, de manhã, de tarde, de noite, e com essas dificuldades que são apresentadas por essa extrema-direita insana. É algo até redundante, porque a extrema-direita em si mesmo já é um desvario. Mas essa extrema-direita desqualificada, violenta, criminosa, realmente tenta proteger os seus aliados, os seus interesses econômicos, criminosos. Então, realmente um cenário de luta bastante dura, mas nós estamos do lado da justiça, do lado dos bons princípios, do lado da Constituição, do lado das leis, e por isso estamos em boa companhia. Ministro, todos aqueles que participaram dos atos de depredação na Praça dos Três Poderes estão sendo identificados e devidamente indiciados. Agora, como é que estão as investigações com os financiadores, aqueles que levaram ou que permitiram que essas pessoas realizassem aqueles atos? O governo vai até o último responsável pelo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro, ministro? A investigação não tem prazo ou fronteiras que possam ser embaraços a que ela chegue até o fim. Então nós temos uma pirâmide em que havia executores que foram presos em flagrante, que estão sendo responsabilizados perante o Poder Judiciário. Respondem ações penais, e alguns foram alvo de prisões preventivas, buscas e apreensões, tudo de acordo com o que manda o Código de Processo Penal. E veja, é importante esclarecer, quem faz isso não é o governo, quem faz isso é o Poder Judiciário, que é um poder independente no Brasil. Então essas pessoas serão julgadas e a Polícia Federal vai seguir o seu trabalho, porque havia financiadores de modo descentralizado em várias cidades brasileiras que organizaram essas caravanas
da insensatez e, ao mesmo tempo, havia mandantes políticos que estavam assolando, que estavam incentivando esse tipo de prática criminosa tipificada no Código Penal. Então, uma investigação já produziu resultados, inclusive em relação a agentes políticos que foram identificados, alguns estão presos, outros receberam um mandado de busca e apreensão, e vamos seguir sempre respeitando a autonomia investigativa da Polícia Federal, que conduz essas apurações. Agradecer a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, aqui no Jornal Brasil Atual, conversando com a gente sobre os últimos atos que aconteceram no Rio Grande do Norte, e também a movimentação do governo federal na busca de enfrentar a violência, como no caso do feminicídio, com o lançamento de um programa, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o relançamento desse programa ontem na capital federal. Ministro, muito obrigado pela sua participação. A gente convida o senhor a participar mais vezes, aí com vídeo a gente poder ter uma outra conversa e a gente poder detalhar melhor essas ações e políticas que estão sendo gestadas para o futuro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês, bom dia a todos os ouvintes, cumprimentá-los pelo trabalho. Muito obrigado. Um abraço. Conversamos com Flávio Dino aqui no Jornal Brasil Atual, e com essa entrevista a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, prometendo voltar amanhã a partir das 7 da manhã. A todas e todos, uma ótima quinta-feira. Até lá! Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.